Salve galera, boa noite. Conforme eu havia já adiantado para vocês anteriormente lá no Google Sala de Aula, essa vai ser a primeira das nossas videoaulas então. E, bem, preciso confessar para vocês que essa é a primeira videoaula que eu gravo. Então, claro que com o passar do tempo a gente vai aprimorando, vai melhorando, vai fazendo melhor, né? Conforme a gente vai praticando, a gente vai melhorando isso. Então, por ser a primeira, talvez não seja a aula mais espetacular, mas com certeza foi preparada para ser a melhor aula possível, né? E a gente vai fazer uma revisão, então, que nós fizemos como em forma de atividade diagnóstica lá no finalzinho de fevereiro, começo de março, que a gente falou sobre alguns conceitos, né? No caso de democracia, ditadura, diversidade, política, e outros, né? Então, quero retomar isso com vocês, como a gente já tem praticamente 3 meses, né, de quando ocorreu essa aula. É claro que ficou um pouco perdido, né? Não consegui devolver a atividade para todos, não houve tempo, né, por conta da pandemia. Então, nem todos conseguiram ter a sua atividade de volta, né? A grande parte, inclusive, ficou comigo, né? Por mais que nós tenhamos feito correção, né? Acho que eu acabei fazendo em todas as salas, ou em quase todas, é, acabou meio que se perdendo no tempo, né? Então, acho que é importante a gente retomar isso, esses conceitos importantes para vocês do ensino médio, para que a partir da semana que vem, né, na próxima semana, a gente consiga ir para os conteúdos específicos mesmo das séries, ok? Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês agora aqui a tela de PowerPoint para a gente conferir todos esses conceitos um a um, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. E a gente vou aqui na apresentação, no caso dos slides, que nós conseguimos deixar um tamanho maior. Eu vou posicionar aqui para que minha tela não atrapalhe vocês, né? Certo. Então, nessa revisão de conteúdos, a gente tem esses conceitos de dissertação, ditadura, diversidade, de democracia, política, revolução e Estado. O de Estado eu não cheguei a falar com vocês naquele momento, eu falaria depois, mas algum tempo se passou desde da última aula, né? Então, eu acabei incluindo o Estado aqui, porque nós, na verdade, já deveríamos ter visto isso nas aulas posteriores àquela, mas acabou não sendo possível, né? Então, a gente vai no primeiro aqui, a dissertação, no caso, eu havia comentado com vocês, né? Vou falar de novo que é um tipo de produção textual. Só que nós temos variados, né? Diversos tipos de produção textual. E a dissertação, ela pode ter algumas questões, alguns elementos que ela se pareça, né, com outros tipos de produção textual, mas normalmente cada tipo de produção textual tem a sua particularidade, né? Então, por exemplo, a dissertação, ela normalmente possui um tema pré-definido e uma estrutura obrigatória, que são esses 3 subtópicos aqui no caso, né? Da introdução, do desenvolvimento, que está o cursor, e da conclusão. E ela, quando vão avaliar, por exemplo, né, a dissertação, eles consideram alguns aspectos, como, por exemplo, a capacidade de argumentar, de organizar as informações durante o texto e o texto ter coerência. Então, por exemplo, na introdução, né, vocês vão falar resumidamente sobre aquilo que vocês desenvolverão na dissertação de vocês. Aí vem a parte do desenvolvimento, como o nome já diz, onde vocês vão colocar os argumentos de vocês de maneira mais argumentativa, no caso, e onde vocês vão colocar esses objetivos que vocês estão propondo. Então, não adianta, por exemplo, vocês colocarem alguns objetivos. Vou falar sobre alguns elementos da democracia brasileira. Vamos supor que o tema dessa dissertação fosse democracia. Ok. Se você coloca na introdução que você vai desenvolver sobre alguns elementos da democracia brasileira e não desenvolve, seu texto já não teve coerência, porque você propôs alguns objetivos e não falou sobre eles. Então,
já fica algo, fica uma lacuna, né? Fica um vazio na dissertação. E aí, na conclusão, né, considerando que você já fez a introdução, já fez o desenvolvimento de maneira clara, trouxe essas ideias, que você conseguiu falar sobre os objetivos que você se propôs a falar, a conclusão vem para finalizar, onde normalmente quem está escrevendo coloca a opinião sobre o tema, né? E a gente tem que lembrar que, assim, quem está lendo não tem a obrigação de adivinhar coisas que a gente não disse. Então, por isso que nós temos que desenvolver, né, com clareza, que a gente tem que organizar essas informações da melhor maneira possível, porque não adianta a gente trazer uma enxurrada de informações, um número muito grande de informações, não saber organizar e não conceituar, quer dizer, não dissertar, argumentar sobre elas, né? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente isso, né? Certo? Então, sempre atendendo essa estrutura e seguindo essas dicas aqui. Beleza? A dissertação vai ser bastante cobrada de vocês que forem seguir vida acadêmica e no ensino superior, é essencial saber desenvolver, né? Saber dissertar e argumentar. Certo? Nosso próximo tópico aqui no caso, que é a ditadura, nós conversamos sobre isso também, quer dizer, é um regime político. Assim como a democracia, né, a relação entre elas é muito feita, né, muito praticada, porque é exatamente um inverso do outro, né? Então, por exemplo, numa ditadura, tem a completa inexistência de direitos e liberdades básicos, como a gente está citando aqui alguns exemplos só, porque né, se a gente for falar sobre todas as liberdades e direitos, é um ano para mais, né? Então, por exemplo, a liberdade de expressão, de você poder colocar sua opinião a respeito das políticas, né, das atitudes do governo, por exemplo, sem sofrer nenhum tipo de penalização, de consequência por conta disso. Você tem essa liberdade, esse direito de expressar sua opinião, independente de qual ela seja. Esse direito de livre acesso à informação. Eu cheguei a comentar com vocês em aula, né, por exemplo, a questão da Coreia do Norte, né, o modelo da Coreia do Norte. Então, lá, os meios de informação que eles têm de comunicação são basicamente os mesmos que os nossos, só que funcionam, são, né, eles têm regras diferentes, né? Então, por exemplo, eles têm televisão? Tem canal de televisão lá. Só que o canal de televisão, né, do governo, onde a programação é toda realizada pelo governo e só é disponibilizado, claro, aquilo que o governo quer que as pessoas vejam. Para ter um controle justamente da informação, para a questão da manipulação, né, da lavagem cerebral, como a gente diz no popular, que ela seja feita da melhor maneira possível, controlando as fontes de informação das pessoas. Então, as pessoas só têm acesso àquilo que o governo quer que elas tenham acesso de informação. Então, eles têm computadores, só que, por exemplo, não têm acesso a nenhum tipo de site. Relembrando, né, eu comentei com vocês também a questão do Google. Se chegar lá e joga google.com, dá como site inexistente. Então, por quê? O Google é a principal fonte, né, a principal chave de acesso para sites do mundo inteiro. Então, justamente para as pessoas de lá não terem contato com essas informações, com essas realidades diferentes, tem essa limitação toda, a questão da rádio também, a rádio é do governo. Então, a nossa fonte de informações numa democracia, acho que é infinita. E para eles não existe. Então, essa questão, por exemplo, do direito ao voto e a ser elegível também, numa ditadura não ter eleição. E o próprio grupo, né, partido político, como a gente está falando aqui no segundo tópico, que nós vamos chegar já já, são eles quem elegem. Então, é uma eleição indireta, onde o povo não participa. Então, se o povo não participa votando, vai participar muito menos, né, se candidatando. Então, são possibilidades que inexistem numa ditadura. E a questão dessa liberdade religiosa, de credo, também não existe, né? Então, só um exemplo da União Soviética, né, a Rússia e os países ali da região, tem algumas pessoas que professam a fé judaica, a fé islâmica, mas a imensa maioria é cristã ortodoxa, né? Nosso tipo de cristianismo aqui no Ocidente, aqui no Brasil também, né, é o catolicismo apostólico romano.
lá eles usam o catolicismo ortodoxo. Os dois surgiram da mesma fonte, vamos dizer, do mesmo cristianismo, mas acabaram se separando quando o Império Romano se dividiu, né? Então, como a imensa maioria das pessoas lá professava a fé cristã ortodoxa, não houve uma grande perseguição aos cristãos ortodoxos, justamente porque você perseguia a maioria. É muito mais complicado e é bem mais desinteligente, que você joga a maioria contra si, né? Então eles justamente perseguiam com mais veemência, né, de forma mais rigorosa, justamente as minorias, os judeus e os islâmicos, porque o regime ditatorial na União Soviética, eles defendiam a ideia do ateísmo, ou seja, qualquer tipo de religião acabaria sendo perseguida. Claro que as minoritárias foram mais perseguidas, né? Então, numa ditadura que tem uma religião oficial, ou a falta de religião oficial, como nesse exemplo da União Soviética que eu citei para vocês, as outras religiões não são aceitas, né? Não são permitidas. Então, no segundo tópico aqui, né, o poder se concentrar na mão de um único partido, de um único governante ou de um grupo que se concentre no poder. Então, por exemplo, ditadura militar brasileira. Era um grupo no poder, os militares. Tanto que, numa média de 4, 5 anos, trocava-se o presidente, né, da ditadura. O militar que ia assumir, né, o general. Numa Alemanha, por exemplo, nazista, a gente tinha a questão do Hitler, que, por mais que ele fosse do partido nazista, a figura dele era mais importante. Então, a gente tem esse outro exemplo. E a questão do partido, a gente está falando da União Soviética, tinha um partido comunista, né, central, que era da União Soviética, que dominava toda essa questão. Então, a gente tem várias formas de ditadura, onde pode ser um partido, ou um governante, ou um grupo, ou pode ser os três juntos, que comandam e que concentram, que centralizam o poder, né? E, como está falando aqui no terceiro tópico, tem a questão da aniquilação das instituições democráticas, que, por exemplo, as casas legislativas. Em nível municipal, aqui nas cidades, nós temos as câmaras municipais, onde ficam os vereadores. Em nível estadual, aí nós temos as assembleias legislativas estaduais, onde ficam os deputados estaduais. Em nível federal, tem o Senado, óbvio, com os senadores, e a questão dos deputados federais que ficam lá no, no Congresso. Então, o que acontece? Numa ditadura isso não existe, não tem esses níveis todos, como o poder se concentra na figura do presidente. Então, desse ditador, os vereadores, deputados federais, estaduais, senadores não existem. As únicas figuras que existem ali junto com o presidente são os ministros, que, de certa forma, assessoram o ditador nas questões diversas, né? E essas instâncias judiciais independentes também não existem. Então, por exemplo, a gente tem o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, o STF, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Tribunal Superior Eleitoral, nos estados também tem os fóruns, enfim. Tem uma série de instituições judiciais que são livres, independentes e, como a gente tem visto mais recentemente, por exemplo, esse grande embate que tem havido entre o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, e o presidente da República. Quer dizer, numa ditadura isso é impensável, não existe isso. Essas instâncias judiciais existem, mas já são todas pré-determinadas pelo poder, né, central ali, pelo governante, ou pelo partido, ou pelo grupo que esteja no poder, justamente para atender aquilo que esses ditadores querem, né? Então, já é tudo manipulado e não são instituições independentes livres. Então, uma ditadura envolve esses elementos todos que eu acabei de demonstrar para vocês, né? Passando para o próximo tópico de diversidade, a diversidade não admite só a questão da existência, do existir, né? Mas sim o respeito e a tolerância às diversas manifestações que sejam relacionadas à vida humana, à nossa existência. Então, a questão de religião, né, as religiões diferentes, né, que são inúmeras, a questão da sexualidade, que aí não tem como a gente
confundir sexualidade com opção sexual, né? A opção sexual é a questão do homossexualismo, do bissexualismo, do lesbianismo, etc. E a questão da sexualidade, que tem a ver com a questão, por exemplo, dos transexuais, dos travestis, enfim. E que, independente da opção religiosa, sexual, ideológica, sexualidade, cultural que a pessoa tenha, nós somos seres humanos. A gente não perde a essência humana quando a gente resolve seguir um caminho de religião ou não religião, e, enfim, de homossexualismo, de heterossexualismo, a questão da ideologia, se é esquerda, se é direita, enfim, independente do que a gente professe nesses campos, né, nesses aspectos, a gente tem que ter tolerância. Então não é porque um é de direita, o outro é de esquerda, que eles têm que se degladiar, têm que se matar, como a gente tem visto, né, tristemente, atualmente aqui no Brasil. Por mais que a gente não concorde, a gente não precisa seguir o que o outro fala, mas a questão de você aceitar, respeitar e tentar viver em paz com aquilo, né, com aquela pessoa, independente da ideia dela ser diferente da sua, é essencial. A gente vive em sociedade e implica em tudo isso, né? Então a tolerância leva a gente à ideia do conviver em paz, do conviver em respeito com o diferente, independente do qual diferente seja esse, né? Essa ideia ou essa pessoa. Então, a diversidade passa por isso, né? Virando a página, a gente tem a questão da democracia, que é um termo antigo, né? Já da Grécia Antiga, de aproximadamente 7.000 anos atrás, né? Esse termo, que vem da a questão do povo, né? Quer dizer, demo, povo, eram duas, né? A gente divide a palavra em duas, né? E kratos, poder. Então, por exemplo, é um sistema de governo com o poder do povo, onde o povo tem poder de participação, através de manifestações diversas, né? Independente de qual seja esse tipo de manifestação, e de decisão através do voto, através de um plebiscito, então de uma consulta popular, que são alguns mecanismos, né, numa democracia que levam o povo a essa participação, né, de decisão direta. Então, como a gente falou, ao contrário da ditadura, todos esses direitos, liberdades básicos existem, basta a gente verificar como é a nossa convivência hoje. Infelizmente, há o preconceito, há a intolerância, mas aí, como diz aqui no segundo tópico, né, na primeira linha, tem a garantia legal desses direitos e liberdades básicos, quer dizer, é garantido por lei. Né? Eventualmente, para quem não sabe, quando a gente fala em legal, começa a seja uma gíria, oh, legal, da hora, o legal quer dizer que está dentro da lei, que tem uma legislação, um conjunto de leis que garante aquilo. Então, nós temos tudo isso, né? E aí, essa questão, por exemplo, do direito ao voto e a ser elegível, que eu comentei um pouco mais detalhadamente na questão da ditadura, né? Então, a democracia, qualquer pessoa maior de 18 anos pode votar. O voto é a partir dos 16 já, né? Mas a partir dos 18 se torna obrigatório. Ela pode votar e ser votada. Quer dizer, ela pode se candidatar a um cargo e, eventualmente, ser eleito ou não. A gente vai entrar na questão da ficha limpa, né? De alguns crimes que a pessoa possa ter cometido, mas se eventualmente não tiver nenhum impedimento legal, criminal contra ela, a partir dos 18 anos, qualquer um pode se candidatar, né? Então, isso é possível onde? Numa democracia. E essas instituições independentes, né, elas existem livres, como comentei a questão do STF e das outras instâncias judiciais também, quer dizer, elas não são manipuladas e nem obrigadas a compactuar com aquilo que o governo manda, ordena. Então, pode ter essa discordância, elas podem ser desfavoráveis ao poder central, ao presidente da República, aos governadores, prefeitos, enfim, o poder executivo, isso é garantido, quer dizer, é um independente do outro. Naquela tripartição dos poderes, né, o sistema tripartite, onde a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário, garante-se isso. E isso ocorre numa democracia. E aí, a gente cai aqui no último tópico, no caso que eu comentei com vocês também, porque a gente pode ter tipo uma democracia fake. Claro que pode. E aqui, como a gente separa, quer dizer, uma democracia fake de um lado e uma democracia de fato, de verdade do outro, né? Justamente por esses elementos aqui que estão em letras maiúsculas. Então, para ser uma democracia de fato,
tem que ter eleição direta, onde o povo participa votando, né, escolhendo, né, os seus representantes, frequentes, quer dizer, com uma frequência de tempo curta entre uma e outra, não pode ser muito espaçado, muito distante, senão acaba incorrendo numa concentração de poder e vira uma ditadura, por mais que não seja oficial, mas na prática acaba sendo. E eleições que sejam idôneas, quer dizer, livres de fraudes, que sejam feitas de maneira correta. Então, que não tenha interferência de ninguém, que não haja favorecimento de um candidato. Uma democracia fake. A gente tem uma bem perto aqui da gente, que é a Venezuela. Então, a gente tem diversos relatórios, né, de variadas instituições internacionais que apontam que as eleições venezuelanas nesse século 21 praticamente inteiro, desde a segunda eleição do Hugo Chávez, elas são fraudadas, são fraudulentas, né? Violentíssima são as fraudes, né? Violentíssimas as fraudes, aliás, contra as eleições na Venezuela. Então, acaba incorrendo nisso, né? Não é uma eleição, não é uma democracia de fato. Eles querem passar a imagem de uma democracia, só que na prática não é assim que funciona. Se tem fraude, não é idônea, automaticamente não é uma democracia. Ela só está ali camuflada, né, maquiada de democracia, mas não é como se apresenta, né, de fato. Ok? No próximo aqui a gente tem a questão da política, que também é uma palavra de origem grega, assim como o termo democracia, que poli, né, a gente divide também, significa cidadãos, e ticos, negócios. Quer dizer, os negócios referentes aos cidadãos. Então, tudo aquilo que é interesse nosso, que é necessidade dos cidadãos, a política deveria tomar conta, tomar cuidado com isso. E a gente separa politicos de politica, porque a política é justamente para isso, é para orientar, como está dizendo aqui embaixo, conscientizar cada um das suas atitudes, das suas ações perante o coletivo. Porque às vezes parece, se eu fizer algo aqui meio que isoladamente, não vai interferir, tipo, para ninguém, não vai causar mal para ninguém. Mas é aí que a gente se engana, porque como a gente vive em sociedade, nossas atitudes individuais, elas podem acarretar, sim, gravíssimos problemas para a sociedade como um todo. Então, se engana também quem fala, por exemplo, eu não sou político, eu detesto política, nossa, nem ligo, tipo, nem gosto, é porque não sabe de fato o que política significa. Porque acha que política é uma coisa feita por políticos, e não, é feita por nós todos. Porque todos nós temos interesses e somos, né, interessados nesses negócios públicos. Então, todos nós praticamos política, por exemplo, quando a gente joga algo no chão, quando a gente destrói algum patrimônio público que outras pessoas usariam, quer dizer, a gente está colocando em prejuízo essas pessoas. Jogar alguma coisa no chão, entupir um bueiro e causar algum tipo de alagamento ali, ou mesmo poluindo um rio. Agora, nessa questão, por exemplo, da pandemia, sair de casa sem máscara, porque, infelizmente, a gente pode estar contaminado, que já tem uma característica da Covid-19, que é a pessoa assintomática, quer dizer, ela não tem sintoma nenhum, ela mal sabe, né, não tem nem como saber, aliás, se não fizer um teste, que tem Covid e de repente ela tosse. É claro que ela não vai infectar milhares de pessoas com uma tossida, só que ela pode infectar 2, 3 pessoas que estão próximas a ela, como já mostraram alguns estudos, que geralmente uma pessoa infectada acaba contaminando uma média de 2 a 3 pessoas, e aí essas 2 ou 3 pessoas vão levar para outras 2, 3 pessoas, que vão levar, e assim vai se multiplicando. Quer dizer, é uma atitude irresponsável, que é uma atitude política errada. Então a gente acaba sendo político. Qualquer ação nossa é política. Quando a gente emite nossa opinião sobre alguma questão, a forma como a gente reage no dia a dia, é sim fazer política. Seja em casa, seja na rua, seja na escola, seja onde for. Nós sempre somos seres políticos. Porque os políticos profissionais, digamos, eles fazem uma política errada, muitas vezes, corrupta, que nos causa ranço, mas
eles não são os únicos que fazem política. Eles têm uma forma de fazer política, porém todos nós fazemos, certo? E os gregos criaram a ideia do Estado justamente para administrar, cuidar dessas questões do povo, porque eles consideraram que a sociedade em si, sozinha, não era capaz de fazer isso. Porque os limites, as regras, as leis, quem coloca? As regras e as leis nem sempre elas nos favorecem. Porém, a gente tem que ponderar considerar que elas são necessárias, porque senão cada um sai fazendo por aí aquilo que bem entende, aquilo que pensa, aquilo que quer. E vai acabar acarretando em problemas. Quer dizer, todo mundo vai acarretar em problema para todo mundo. Então não pode ficar uma coisa tão largada assim, sem um limite. E aí os limites quem criaria seria o Estado, né? O governo, no caso. A gente vai ver já essa questão de Estado, daqui 2 slides, se eu não me engano. Então é isso. Esse Estado ele tinha que criar as leis, cuidar das necessidades dos cidadãos, do povo. Na Grécia Antiga, inclusive, eles escolhiam alguém para governar, e se eles considerassem que essa pessoa não era capaz, né, não era capacitada, não estivesse do agrado deles, não estivesse fazendo jus à posição que ela foi colocada, a confiança que foi depositada nela, eles podiam retirar automaticamente. Não tinha essa questão do impeachment, de ser votado, era uma democracia direta, que a gente chama, né? Justamente para eles terem esse poder, né, já que a democracia é o poder do povo, de escolher o governante e retirar quando eles bem entendessem, a partir do momento que eles considerassem que aquele governante ali não era mais válido, não era mais capaz de ajudar os cidadãos gregos, né? Então é isso. Lembre-se que todos nós somos políticos e nossas atitudes, sim, podem interferir muito positivamente ou muito negativamente para a sociedade. Porque nós vivemos em sociedade, isso é fato dado, não tem como se alterar, né? Certo? No próximo tópico aqui, slide, a gente vai falar sobre a questão de revolução, que a gente conversou, inclusive, mais especificamente, mais detalhadamente sobre a questão da Revolução Francesa. Que a revolução é o quê? Uma mudança, né? Uma transformação radical, onde se extingue, né? Desculpe, né? Onde se extingue e acaba se abolindo as estruturas anteriormente existentes, seja política, ideológica, econômica, né? Religiosa, de qualquer ordem. Então, quer dizer, não é uma simples mudança, né? É uma mudança pequena. Ela acaba sendo uma mudança muito grande. Se a gente for considerar, inclusive, a própria Revolução Francesa. Então, qual que era o Estado que tinha na França antes? Uma monarquia. Era um Estado em que a monarquia e a igreja comandavam e oprimiam o povo, né? Quer dizer, eles estavam no alto da pirâmide e o povo lá embaixo. Então, qual foi uma das primeiras atitudes que os revolucionários franceses tiveram ao vencer a revolução, no caso as batalhas contra a monarquia? Guilhotinar o rei, cortar a cabeça dele. Porque não era só matar o rei ali, era matar tudo aquilo que a monarquia tinha feito em séculos e séculos de dominação, de opressão contra o povo francês, né? Então não era só a morte física, era a morte simbólica de tudo aquilo. E aí, consequentemente, também posteriormente, eles começaram a atacar as igrejas, alguns clérigos, né, no caso, os clérigos são aqueles que compõem, né, o quadro da Igreja Católica, né, padres, freiras, bispos, enfim, arcebispos, num sentimento de revanchismo mesmo, porque por mais que se dissessem pessoas ali santas e tal, né, infelizmente eles perseguiram, né, e oprimiram demais o povo francês. Então, quer dizer, já teve uma mudança política, uma mudança ideológica, religiosa, a econômica. A burguesia chegou no poder, né? Então, por mais que os burgueses já tivessem riqueza antes da Revolução, eles não tinham poder político. E, digamos assim, né, nesse tipo de contexto, o poder político ele é muito importante. Então, se você só tem dinheiro, não resolve muito. Então, eles queriam poder político e eles chegaram até o poder. Então, já teve uma outra mudança política e econômica também. Então, é só um exemplo bem prático, bem básico, que mostra para a gente o que a revolução é. Esses tipos de mudança que ocorreram na França, por exemplo, com a Revolução Francesa, onde houve
mudança radical de tudo que a França era antes para uma nova França, vamos dizer, né? Certo? E passando aqui para o próximo, é a ideia de Estado, que é nova para nós, né? Talvez alguns de vocês já saibam diferenciar, por isso eu coloquei aqui Estado versus Estado. Quer dizer, o Estado com E maiúsculo e o Estado com E minúsculo, que tem diferença. Algumas palavras, se a gente escrever se a gente iniciar com letra maiúscula, com letra minúscula, elas têm significados completamente diferentes. Então, por exemplo, falando aqui primeiro do Estado, aqui embaixo com E minúsculo, aqui no cursor, ele significa o quê? Ele é relacionado à questão geográfica e exclusivamente geográfica, que são as organizações territoriais que compõem um país. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo é o epicentro do coronavírus. Notícia triste, mas que infelizmente é verdade. Então, quando a gente vai ler o Estado de São Paulo é o epicentro da pandemia de coronavírus no Brasil, esse estado vai estar com letra minúscula, justamente porque é o estado geograficamente de São Paulo falando. Então, vai estar com um E minúsculo lá. E quando a gente fala no E maiúsculo, no caso é o Estado nacional. Então, por exemplo, o Estado brasileiro, o Estado francês, o Estado alemão. Então, o que é o Estado? É essa organização política que é composta, né, formada por essa soma. Quer dizer, o resultado da soma do governo, mais o povo que lhe governa, mais o território em que esse povo mora, formam, né, é igual ao Estado. Então, governo mais povo mais território é o que forma um Estado. Esse Estado nacional que é com o E maiúsculo, que aí ele tem as funções políticas, né, sociais e econômicas. Então, tem que assegurar isso aos cidadãos, né? As leis, as regras, né, as políticas, enfim, tem que cuidar de tudo isso. Então, saibam, né, que para quem já sabe, ok, a gente está revisando, para quem não sabia disso ainda, é importante vocês saberem diferenciar, tanto na hora de ler, como de escrever, que esse estado com E maiúsculo é uma coisa e o estado com E minúsculo é outra completamente diferente. Por mais que em alguns contextos eles tenham alguma relação, eles não são a mesma coisa, não têm o mesmo significado. Beleza? E aí, como sugestão para vocês, tipo sugestão obrigatória, vamos dizer, assistam, os exemplos que eu dou da Coreia do Norte, que eu dei em sala, né? Em 2014, a galera do jornal do SBT Brasil, eles foram até a Coreia do Norte e eu não vou conseguir lembrar para vocês quantos dias eles ficaram, mas acho que foi em torno de uns 5 dias. Eles ficaram na Coreia do Norte, visitaram, e aqui nesse link lá no YouTube vocês conseguem visualizar essa reportagem, que dá para a gente dizer que é um documentário também, pela extensão, né, pelas características. E aí é extremamente interessante, porque a gente pode fazer um exercício de empatia, quer dizer, de se colocar no lugar do outro e pensar como é viver numa realidade daquelas, como da Coreia do Norte. Porque, por exemplo, a galera do SBT Brasil, eles ficaram nem uma semana lá, e já foi bem complicado, quer dizer, eles ficaram bem angustiados, tal, sofreram bastante com essa questão lá da Coreia do Norte, que é algo muito fechado, algo muito restrito, muito rígido, muito opressor também, e de pensar, quer dizer, imagine então viver uma vida inteira num local desse com uma realidade dessas, né, de como tudo funciona lá, ou não funciona, dependendo do ponto de vista, se nós formos comparar aqui com o Brasil, por exemplo, mais que não seja o país ideal, né, modelo, a democracia perfeita, com certeza é muito diferente e é melhor do que um lugar desses, né? Porque por mais problemas que a gente tem aqui, quando a gente traça um comparativo entre as duas realidades, eu mesmo não consigo me imaginar e nem quero tentar me imaginar numa situação daquelas, numa realidade daquelas, porque por mais que eles nasçam numa realidade daquelas e já se acostumem, quer dizer, se familiarizem a viver naquilo, não é o comum. Aquilo não é bom, não é saudável para ninguém. Imagine para nós, então, que de repente saímos de uma realidade a qual nós vivemos, nos acostumamos a viver, para de repente cair numa realidade como aquela. Então, acho importante a gente fazer esse exercício como seres humanos para
e seres políticos, né, para tentar identificar essas questões de como é, acho que sobreviver, né, viver é para poucos lá, né, para alguns poucos privilegiados, como vocês verão na reportagem, mas assistam que é bem pertinente, é bem importante. Beleza? Eu vou encerrar aqui então o compartilhamento. Como eu falei, a gente vai aprimorando depois essas videoaulas, né, incrementando outros mecanismos, outras formas, e espero que seja de valia e que traga essa revisão e aprendizados para vocês também. Beleza? Então, boa noite para vocês aí e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Salve.